E quando eu percebi que eu tava perdendo tudo, na época eu não tinha esse discernimento, eu falei, o que eu fiz? Eu comecei a duvidar de Deus. Deus não existe. Eu perdendo tudo de um dia pro outro. Aí os amigos começaram a desaparecer. Eu basicamente fui expulso de quase todos os lugares que eu frequentava, até a própria igreja que eu frequentava. Foi uma coisa muito estranha. Comecei a ser caluniado, perseguido, processado. De 40 audiências. Eu nunca na minha vida tinha ido 40 audiências. E era muita injustiça, muita coisa. Aí eu queimei todo o patrimônio que eu tinha construído até ali e tive que recomeçar do menos zero. Tinha 30 anos, 32 anos. O Thiago Brunet, que as pessoas conhecem, pelo menos que algumas pessoas conhecem, começou dos 33 por 34 anos. Antes dos 33, 34 anos eu não tinha ideia do meu propósito. Eu vivia sobrevivendo. Eu vou ali, vou fazer o que... E aí... Ali eu fiquei 9 meses trancado em casa, depressivo, imagina, tal. Tive que entregar tudo, fui morar de aluguel num lugar muito vergonhoso. Não podia nem receber ninguém em casa. E a gente só chorava. Eu e minha esposa, a gente só chorava sem saber o que estava acontecendo. Eu lembro que eu tinha um amigo, que é muito meu amigo até hoje, que ia lá em casa, tipo 5 horas da tarde, levava 2 pãezinhos franceses, a gente fazia um café. Eu tô falando de 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos. Eu conversava comigo, isso vai passar. Meu pai ia lá, orava por mim. E nesses 9 meses eu fiquei com muita raiva de Deus e comecei a ler a Bíblia para falar assim, eu vou desmentir isso aqui. Se fosse verdade, eu não estaria passando toda essa humilhação. E aí eu comecei a ler a Bíblia com raiva, sabe? Frustrado com Deus. Eu falei, eu vou provar que isso é mentira. E cada vez que eu li a Bíblia, e eu li assim muito, não tinha nada pra fazer, né? Os capítulos por dia. E aí eu começava a ser confrontado, mas isso aqui eu nunca fiz. Mas isso aqui eu nunca tinha visto. Mas isso aqui eu nunca pratiquei. Aí eu fui entendendo que a vida que eu levava era uma vida de doutrina e religião, não era uma vida de prática de princípios. Hoje eu prego muito sobre princípios, que eu entendi que o que me fez viver as maiores decepções e perdas da minha vida foi quebrar princípios, porque seguir a religião eu sempre segui. Então a gente quer botar a culpa em Deus em coisas que na verdade a gente não fez, deixou de fazer. Então eu comecei... Salmos começou a fazer sentido pra mim. Você vê um homem poderoso como Davi orando, Senhor, eu queria ter asas pra voar como uma pomba e desaparecer. Senhor, minha alma tá na angústia, meus inimigos me perseguem sem causa. Você não consegue imaginar um homem tão poderoso como Davi, segundo o coração de Deus, falando isso, até você passa. Você passa e fala, opa, eu tô me identificando com isso aqui. Naquele momento, sem perceber, Deus estava me formando um comunicador, um pregador, porque começou a entrar debaixo de uma experiência de dor, um propósito muito grande. E eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Deus, se você me levantar, ninguém que passar pela minha vida vai sofrer o que eu sofri. Eu vou ensinar essas pessoas a não passarem pelo que eu passei. Espiritualidade, porque eu duvidei de Deus. Né? Então, começaram a acontecer vários milagres na minha vida. Eu acredito em milagre por causa disso, não porque me contaram, mas porque eu vi na minha vida. Então, eu falei, vou começar a escrever um livro, já que eu estou em casa. Eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Vou começar a escrever. Muita gente caçou de mim. Eu mostrei para uma líder na época. Ela falou, mas você é um cara quebrado. Você caçou muito de mim. E eu continuei escrevendo. E mandei para o Dr. Augusto Cury o que eu tinha conhecido ele na época. E para ele me chamou para casa dele. Fiquei 3 dias na cidade dele lá, e ele leu e falou, olha, tá ruim, mas você tem muito talento, você nasceu para isso aqui, eu vou te ajudar, escreve que eu vou te ajudar. Eu escrevi, ele fez a indicação de contracapa do livro, me ajudou a construir a ideia de escritor que eu sou hoje. Lancei, e quando eu estava escrevendo o livro, duro, sem assim, condições nenhuma, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, de uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar, e falou, olha, sabendo que você está escrevendo um livro de desenvolvimento pessoal? Mas é com princípio bíblico, né? Eu falei, quem te deu o meu telefone? Ele falou, foi o fulano. Ele falou o nome de um cara que eu conhecia. Aí ele falou assim, você tem como entregar aqui 600 livros? Eu falei, mas eu estou escrevendo ainda. Você apressa, porque eu vou depositar já na sua conta. Aí foi tipo assim, 20 mil reais. E eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Agora, uma coisa que é importante lembrar. Nessa semana, 5 dias antes, eu estava sem fazer nada em casa, esperando uma resposta de Deus. Eu falei, Janine,
minha esposa, quanto é tudo que a gente tem? Aí ela falou assim, tudo que a gente tem é R$100. A gente ficou basicamente 9 meses comendo miojo. E eu sempre falo isso, que um dia eu vou escrever um livro chamado Um Miojo para Dois. Que é a história dos 9 meses, eu e minha Janine, minha esposa, em casa. Caramba. E ela falou, tem R$100, que é pra gente comer alguma coisa e tal. Eu falei, me dá esses R$100 aqui. Eu peguei, eu lembro que era 2 horas da tarde, um calor, eu morava no Rio de Janeiro. E fui andando pela rua, e a primeira igreja que eu vi aberta, eu entrei. Tem pouquíssimas igrejas abertas para quem realmente está desesperado, tá? Porque não tem hora para você querer se matar, não tem hora para você estar em depressão e tal. Então, eu entrei numa igreja que estava aberta, tinha 7, 8 pessoas, e o pastor que estava falando falou assim, eu fui criado na igreja, mas eu entrei na igreja com raiva, com R$100 no bolso. O pastor que estava falando assim, olha, eu entrei na hora da oferta. Ele falou, talvez tudo que você tenha seja R$100. Aí eu falei assim, cara, esse cara não vai conseguir me enganar. Eu sou nascido na igreja, já conheço tudo isso. Esse R$100 é tudo que eu tenho. Aí ele falou assim, mas eu tenho certeza que você não quer trazer, porque você acha que vai perder. Por que você, de uma vez por todas, não desacredita a Deus? Dá o dinheiro e fala assim, se Deus não fizer nada, a partir de hoje eu não acredito mais. Eu falei, tudo que eu preciso. Falei, tá bom, é isso mesmo. Ele tava pregando, mas eu tava, é pra mim, né? Uhum. Peguei os R$100 e levei. Aí ele pegou minha mão, falou assim, ó, daqui a 1 semana você vai voltar pra dar o seu testemunho. Aí eu falei assim, ó, tá bom. 5 dias depois eu recebi essa ligação, comprando 600 livros que eu nem tinha escrito, acabei de escrever errado, rápido. Ele depositou na minha conta 1 dia depois, sem eu ter entregue os livros. E eu falei, era um grande sinal. Hoje eu sou um cara generoso, com tudo que Deus me pede, porque eu vi que Deus honra a generosidade. Hoje eu sou um cara que acredita em milagre, em palavras proféticas. Eu acredito em você ajudar o próximo. Eu acredito no poder da educação, porque a educação me levantou. Nessa época eu comecei a estudar, estudei o coach, estudei tanta coisa que me ajudou. Tudo vem de Deus, todo conhecimento vem de Deus. Muita gente fala assim, mas isso aí é para centrar no homem. Mas centrar o que no homem se tudo vem de Deus, gente? Não tem jeito. O médico que tá lá, que tudo vem de Deus, não tem jeito. Exatamente. Entendeu? Tudo vem de Deus e tudo volta para, seja ele qual for. Tudo vem com a bênção e com a permissão de Deus, tudo sai dele. Então eu aprendi muito nessa época a ser dependente de Deus, e nessa época eu estudei a Bíblia de verdade. Então um amigo me ligou e falou assim, Thiago, você tá muito mal ainda, né? Eu falei, cara, tô mal. Ele falou assim, vamos numa conferência, você precisa escutar a palavra, cara, e tal. Eu tava já 9 meses sem igreja nenhuma. Eu falei, vamos. Mas aonde? Ele falou, no sul. Eu falei, não tem como ir. Aí eu falei, pega o cartão emprestado com alguém e a gente divide o quarto e tal. Aí eu peguei R$520 ou R$530 emprestado no cartão de um amigo, parcelei e fui lá pro sul assistir a conferência. Assisti sexta, assisti sábado. De sábado para domingo eu tava dividindo o quarto com um amigo, que é muito meu amigo até hoje, o Salles. E o Salles ronca muito dormindo. Ronca demais, eu nunca tava conseguindo dormir. Disso de sábado para domingo. Já tinha assistido 6 e como os maiores pregadores do Brasil pregando, numa conferência muito forte. Umas 2, 3 mil pessoas assistindo. E eu dividi no quarto, ele pagando o hotel para mim, e eu dividi a passagem para ir no cartão e tal. Ele não estava conseguindo dormir porque ele estava roncando demais. Eu acordei e comecei a notar coisas que Deus estava me falando. Pela primeira vez eu achei a palavra inteligência na Bíblia. Eu nunca tinha reparado que a palavra inteligência aparece várias vezes na Bíblia. E eu li uma mensagem, um versículo que diz que com sabedoria a gente constrói uma casa, mas com inteligência a gente mantém. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Eu comecei a anotar aquilo. Muito bom. Entrou no meu coração. E eu anotei como se fosse um esboço. Eu não era pregador nem nada, né? Tinha alguma experiência, porque filho de pastor, eu nunca tinha subido num altar, não é isso? Mas que eu não tinha o costume, ou não era uma coisa rotineira para mim. E aí, no domingo de manhã, sexta, sábado, no domingo de manhã, que era o encerramento da conferência, o preletor principal, o voo não pousou. Teve algum problema de neblina, o voo não pousou. E o organizador falou assim, você tem... aquele livro que você está escrevendo tá aí? Eu falei, a gente buscou na gráfica. Ele falou assim, faz o seguinte, dá uma enrolada de 20 minutos lá, porque enquanto o cara pousa para te trazer ele para cá, aí fala alguma coisa aí, fala qualquer coisa. Eu peguei e falei o que Deus tinha me dado na madrugada. Falei sobre inteligência. E ele me deu 20 minutos, eu entreguei a palavra em 19 minutos. Esses 19 minutos mudaram a minha vida, porque quando eu desci, eu tinha 72 convites, 72 em um dia,
para começar a viajar ao Brasil, levar esse tipo de mensagem até hoje. E eu falei sobre você usar, basicamente eu falei que a fé resolve o impossível e o possível é função da sua inteligência. Não adianta você pedir coisas para Deus que você tem que fazer. Muito bom. Entendeu? Deus, ele pensa em você, mas não pensa por você. Então você tem coisas que você tem que pensar, você tem que fazer, né? Jesus pode te perdoar, mas ele não pode perdoar por você. Você vai ter que passar pela vergonha, pela humilhação ou pela força de vontade de pedir perdão. Sim. E inclusive é uma das condicionais mais sérias da Bíblia. Jesus falou: se você não perdoar, eu também não te perdoo. É duro, mas está escrito. Então perdão é uma condicional muito séria na Bíblia. Sim. E aí aquilo mudou minha vida. Eu comecei a viajar a vários lugares. Esse livrinho debaixo do braço, Janine e eu. Janine ficava no telefone atendendo as chamadas do Brasil todo, e falou: ele pode levar os livros? Pode. Falei: Thiago, aqui é 100 livros. Botava na mala e não sei o quê. E nesse ritmo, em um ano, a gente vendeu 52 mil livros debaixo do braço, e com esse dinheiro a gente pagou a nossa dívida, que era muito alta. Imagino. Só que nesse um ano, assim, é que o testemunho é muito longo, né? Esse um ano eu sofri pressão, ameaça, gente me caluniando, gente falando: você não pode pregar, não, você deve, não, você é isso. Tudo que você imaginar, tentaram me destruir de todas as formas, e eu só continuava caminhando. Eu sempre falo isso: se alguém te criticar muito, continua caminhando. Se alguém te elogiar muito, continua caminhando. A crítica e o elogio tem o mesmo poder de te paralisar. Então continua caminhando em cima daquilo que Deus te falou, independente de críticas ou elogios. Eu não caminho pelos elogios que me fazem e não deixo de caminhar pelas críticas que me fazem. Eu simplesmente caminho naquilo que Deus colocou no meu coração. Porque no final dos tempos, Deus vai me julgar pelo que Ele mandou fazer, não pelo que as pessoas me pediram para fazer. Confio no que Ele falou. E a gente, passo a passo, foi crescendo, ajudando pessoas até chegar até aqui.